Bem, eu amo fazer as coisas com excelência. Eu sou um cara um pouco assim, perfeccionista, eu sempre fui assim. Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe. Eu sou muito detalhista em alguns pontos. Se minha esposa estiver me ouvindo agora, ela vai falar que realmente isso é verdade. Na maioria das vezes eu chego a ser um cara assim, chato com isso. E eu reconheço esse traço da minha personalidade. Mas eu realmente assim, eu adoro às vezes ter uma nova ideia e começar a trabalhar para executar, às vezes, essa ideia. Várias coisas na minha vida foram um pouco assim. Eu já tive uma banda, eu já tive um curso de finanças, eu agora estou iniciando um colégio. Eu gosto mesmo de pensar uma parada e ir até o final com aquilo e fazer com excelência. Eu tenho esse desejo de crescer, de melhorar, de querer alcançar resultado que eu não tive antes em algum momento. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de economia, já tem muitos anos isso, já estou ficando coroa já. Naquele tempo, eu tinha o sonho de trabalhar numa área do mercado financeiro que chama análise de investimentos. A galera que trabalha sabe que é o research, né? Quando você trabalha numa asset, em algum lugar desses, no banco de investimentos, era meu sonho trabalhar nisso. E teve um tempo na minha vida que Deus me deu essa oportunidade. E eu lembro que quando Deus me deu essa oportunidade para eu começar a estagiar numa área de análise, no fundo de pensão, cara, eu lembro que eu dei todo o meu melhor. Eu fiz de tudo mesmo. Eu queria ser o melhor estagiário daquela empresa. Eu queria sempre mostrar a melhor apresentação possível nas reuniões. Eu tentava chegar sempre mais cedo, eu tentava sair um pouquinho mais tarde para mostrar para as pessoas que estavam ali comigo o quanto eu queria ser efetivado, o quanto eu queria aquele emprego. As pessoas em geral, aí é óbvio que eu vou generalizar aqui, desejam melhorar, desejam evoluir, desejam crescer, e isso em diferentes áreas da vida, em diferentes aspectos. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que quer piorar. Eu nunca conheci uma pessoa que quer ser pior do que o que ela já foi antes na vida. Por exemplo, eu acredito de verdade que todo mundo que trabalha, se esforça para estar numa empresa, essa pessoa deseja ser um profissional melhor, deseja crescer na carreira. Ninguém quer piorar na carreira, piorar na vida. Eu acredito, por exemplo, que todo mundo deseja ter uma saúde cada vez melhor, não pior. Eu acredito que a maioria das pessoas deseja ser cada vez mais bonita, mais atraente, mais bem vista. É difícil você encontrar uma pessoa que goste de ser cada vez mais feia, cada vez mais mal vista ou mal falada. Basta você ver as redes sociais de todo mundo aqui, de qualquer pessoa normal. Só existe geralmente post de coisa boa. Ninguém posta derrota. Talvez você seja uma pessoa um pouco mais engraçadinha do seu grupo, aí você posta algumas coisas que sejam um pouquinho mais vergonhosas, mas só para aquele seu grupinho de amigo. É difícil, é raro você ver uma pessoa postar uma derrota, uma coisa que sinta vergonha para todo mundo. Nós amamos a perfeição. Ou talvez todos nós desejamos a perfeição. Eu não estou querendo dizer que todo mundo é perfeccionista, não. O que eu estou querendo dizer é que naquilo que nós temos interesse, nós queremos o melhor possível, queremos algo pelo menos próximo à perfeição. Talvez você não seja uma pessoa muito detalhista ou perfeccionista na hora de apresentar um trabalho, mas você é super rigorosa no quesito moral. Você busca uma perfeição moral ou aquilo que é moralmente quase perfeito, algo que te agrada. Às vezes você não é muito perfeccionista ao se arrumar, ao se maquiar, ao se vestir, mas você é uma pessoa que é super pontual. Pontualidade é uma coisa que você faz questão. Ainda que você não seja uma pessoa que tenha toque, de repente na arrumação do seu quarto, da sua casa, você ama a perfeição, em algum grau, naquilo que você realmente tem interesse. Todos nós amamos a perfeição. E isso tem uma explicação bíblica. A explicação bíblica para isso é uma só. Deus é perfeito e Ele nos criou para a perfeição. Deus é perfeito e Ele nos criou para a perfeição. A Bíblia ensina para a gente que Deus criou todas as coisas. E à medida que Ele criava, Ele achava a sua criação bela, Ele achava a sua criação boa, agradável. O que Ele criava era perfeito. Tudo o que Deus fazia era bom aos seus próprios olhos. A Bíblia vai dizer que Deus criou
a noite e o dia, Deus criou o céu, a terra, e Ele viu que isso era bom. A Bíblia vai dizer que Deus criou a vegetação e viu que isso era bom. A Bíblia vai dizer que Deus criou o sol, a lua, as estrelas e viu que isso era bom. A Bíblia diz que Deus criou as aves, os animais terrestres, os animais aquáticos e viu que isso era bom. Por fim, Ele cria o homem. Alguém que é distinto de toda a criação até então. A palavra vai dizer que quando Deus cria o homem, Ele cria a sua própria imagem, a sua semelhança. Diferente de todos os outros seres, Deus cria o homem e ele foi criado para ter domínio sobre toda a criação, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres, sobre toda a terra. O homem cuidaria da criação de Deus, se multiplicaria e povoaria a terra. E agora, Deus acaba de criar o homem com todas essas funções e conclui. Isso não é apenas bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. O homem foi criado por um Deus que é perfeito. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado de forma perfeita. Nós fomos criados em perfeição e para a perfeição. E é como se dentro de cada um de nós existisse um sistema natural que soubesse detectar a perfeição, ainda que em muitos casos a gente não consiga definir isso. Por mais que seja difícil definir, a gente consegue analisar o que é belo e o que não é. A gente consegue analisar o que é correto e o que não é. A gente consegue perceber o que é bom e o que não é. Por isso que, quando Adão olha para Eva pela primeira vez, ele fica encantado e ele diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele se apaixona por ela. Ele viu que aquilo era algo bom aos seus olhos. Repara numa coisa, Adão não precisou ser ensinado a se apaixonar. Deus não precisou ensinar ele a sentir as coisas. Ele só olhou e sentiu. Ele só olhou e se apaixonou. Ele foi criado com isso dentro do seu próprio coração. Foi algo natural para ele. Mas diferente das histórias da Disney, eles não viveram felizes para sempre. O primeiro casal criado por Deus para iniciar a humanidade não teve um final feliz. Algo aconteceu no meio do caminho. Deus, quando cria, Ele dá diretrizes para o homem e para a mulher, para que eles vivessem bem na sua própria criação. Deus foi quem criou, e Ele então mostrou como Ele gostaria que as coisas funcionassem. Deus deixou claro que eles deveriam usufruir de tudo que eles viam. Eles podiam comer dos frutos das árvores que Deus tinha criado. Deus deixou claro que eles deveriam cuidar da criação. Esse é o mandato cultural. Deus deixou claro que eles dominariam sobre tudo que Ele mesmo tinha criado. Deus deixou claro que eles deveriam multiplicar e dar continuidade à humanidade. E nem precisava deixar claro que Deus desejava se relacionar com eles, porque isso era óbvio. Estava implícito na forma como Deus tinha criado tudo. Você consegue perceber? Deus criou uma porção de coisas. Deus cria o céu, a terra, o mar, a vegetação, os seres vivos. O único que Ele faz a sua própria imagem, a sua semelhança, é o ser humano. O único com quem Ele conversa é o ser humano. Deus não conversa com os animais. Deus não conversa com as plantas. Por mais que você veja pessoas hoje que conversam com plantas. Deus só conversa com o ser humano. Deus tem prazer em estar com Ele. A Bíblia diz que Deus constantemente passeava pelo jardim, em que colocou aqueles 2 primeiros seres humanos como principais responsáveis. O que aconteceu então para que essa história não fosse uma história de final feliz? Deus deu apenas uma ordem a respeito do que eles não deviam fazer, do que eles não podiam fazer. Deus coloca uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal e diz que eles só não deveriam comer dela. Gênesis 2, versos 16 e 17. Deus ordena ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. No dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Não tem outra forma. Deus faz isso para que eles
obviamente que era a sua própria criação, aprendessem a confiar na sua palavra. Deus queria que o homem e a mulher entendessem que Deus os amava. Deus tinha criado coisas boas para eles. Eles só deviam confiar de fato naquilo que Deus tinha falado para eles. Mas Adão e Eva, encantados, enganados por uma serpente, comem desse fruto que não deveriam ter comido. Eles desobedecem à ordem clara de Deus e por isso o pecado entra na humanidade. A partir desse momento em que o homem e a mulher desobedecem, comem daquele fruto proibido, Deus os declara pecadores. Maldição vem sobre eles. Homem e mulher passam a viver, a partir desse momento, numa condição de rebeldia contra o próprio Criador. E toda a maldade, toda a feiura, todo o egoísmo, toda a acusação, toda a inveja, toda a obstinação, toda a mentira, todo o medo, tudo de ruim que a gente pode ver hoje na nossa sociedade, entra na humanidade. Foi lá no início. E é por isso que hoje a gente consegue ver as imperfeições que existem. E a gente entende que são imperfeições de fato. A gente consegue analisar isso. E é por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, todos pecaram, todos são pecadores e estão naturalmente afastados de Deus, do Deus que os criou. E pior, como o próprio Deus tinha falado, o ser humano então passaria a morrer. Isso acontece com todos nós hoje. A Bíblia também vai dizer, o salário do pecado é a morte. Aquilo que o pecado recebe pelo que ele faz, o salário dele é a morte. A consequência do pecado é a morte. Por isso que todo mundo morre. Essa é a única certeza que todos nós podemos ter. Um dia, todos nós vamos morrer. Aí talvez você pense, se você está acompanhando meu raciocínio, mas por que eu tenho culpa se foi Adão quem pecou? Se foi o primeiro ser humano que pecou? Por que eu sofro isso, essa consequência, hoje? Gênesis 5, versos 1, 2 e 3 diz: no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho agora à sua semelhança, não mais a semelhança de Deus, a sua semelhança agora pecadora, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Sabe por que eu e você sofremos as consequências do pecado do primeiro ser humano que existiu? Porque para Deus, representatividade importa. Para Deus, representatividade importa. Naquele momento, Adão e Eva estavam representando toda a humanidade. A partir do momento em que eles caem, que eles pecam, que eles desobedecem a Deus, o pecado vem sobre toda a humanidade. E a palavra vai dizer então, Adão foi criado à semelhança de Deus, perfeito. Mas depois Adão caiu, pecou, ele viveu agora de uma forma obstinada. Ele agora gera um filho, o filho que ele gera agora é gerado à sua semelhança pecadora. Toda a descendência de Adão e Eva nasce com essa herança de pecado. Por isso que todos nós, em algum momento, falhamos na nossa vida. Todos nós falhamos em algum momento da nossa história. Por isso que a gente pode dizer que ninguém é perfeito. Ninguém consegue ser perfeito, ainda que a gente tenha algo dentro de nós que naturalmente deseja a perfeição. A gente ama a perfeição, a gente pode buscar a perfeição, a gente pode tentar com todas as nossas forças, mas a gente nunca vai conseguir ser perfeito. O pecado, apesar de ter manchado a criação perfeita de Deus, ele não destrói por completo aquilo que Deus fez em nós. O pecado distorceu as coisas que Deus criou em nós. Por isso que a gente ainda tem traços da sua criação, que nos mostra que nós ainda somos sua imagem e sua semelhança. Nós temos características que são únicas, porque nós somos criação de Deus. Nós ainda temos traços que mostram que nós temos semelhança com o nosso Criador. A questão é que esses traços foram corrompidos. Foi isso que o pecado fez. Por exemplo, para ficar mais claro para a gente, nós somos capazes de amar, porque Deus ama. Deus é amor, então nós conseguimos amar. Um animal não consegue amar. Eu ia usar um exemplo de um cachorrinho, mas acho que uma galera pode ficar bolada comigo. Então vamos falar de uma gambá. Uma gambá não consegue amar. Você concorda comigo? Um bicho não ama. Seres humanos amam.
A questão é que o nosso amor é um amor egoísta, é um amor invejoso, é um amor imperfeito, é um amor que é manchado pelo pecado. Por exemplo, nós somos capazes de falar, porque Deus fala, Ele cria todas as coisas por meio da sua palavra. Só que as nossas palavras hoje são capazes de machucar, de ferir, de destruir, de entristecer outras pessoas. As nossas palavras foram manchadas pelo pecado. Nós somos capazes de raciocinar, porque nosso Deus é um Deus inteligente, é um Deus que pensa, é um Deus que cria, é um Deus que constrói, é um Deus que dá ordem às coisas. Só que a gente usa a nossa inteligência apenas para benefício próprio, ou então a gente consegue agir de forma dissimulada em muitas ocasiões, ou então a gente não sabe usar o que a gente tem para ajudar outras pessoas. A nossa inteligência foi manchada pelo pecado. O pecado, galera, causou definitivamente um estrago na criação. Deus queria que cada um de nós fosse perfeito, mas o pecado entrou, manchou a criatura, manchou a criação e trouxe então todo tipo de imperfeição em todas as áreas da vida. Deus nos criou para a perfeição, apesar disso tudo. Só que o pecado mudou o rumo da história. Aí, Jesus, em determinado momento, vem viver no nosso meio. Ele prega um sermão que é conhecido como o Sermão do Monte. No meio desse sermão ele vai dizer: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Se ninguém consegue ser perfeito, o que a gente pode fazer então? Jesus ensina isso aos seus discípulos. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Mas ninguém consegue ser perfeito. O padrão de Deus é realmente alto demais. Deus exige perfeição. Como assim, Felipe? Talvez você nunca tenha ouvido, você que é da igreja há anos. Sim, Deus exige perfeição. E é aí que Jesus entra e muda toda a história. Se Deus é perfeito, nos criou de forma perfeita, mas o pecado estragou tudo. Ninguém poderia se aproximar de um Deus perfeito sem apresentar a perfeição. Como a palavra vai dizer, todos pecaram, todos são imperfeitos, todos hoje estão afastados de Deus, ninguém consegue se aproximar de Deus, todo mundo é imperfeito. Falando de outra forma, Deus é um Deus que é totalmente santo, Ele é perfeitamente justo. Nesse Deus que criou todas as coisas não existe injustiça. O pecado que o homem comete exige punição. Um Deus que é perfeitamente justo não poderia aceitar ou conviver com o pecado. Ele não poderia ser conivente, senão ele seria injusto. E é por isso então que todo ser humano morre em algum momento. Mas existe um único ser que viveu de uma forma perfeita diante de Deus. E esse alguém, esse único ser, nos representou diante de Deus, de modo que o problema do pecado fosse resolvido. Esse alguém é Jesus, Jesus Cristo. Vocês lembram que eu falei que, para Deus, representatividade importa? É porque importa muito. E a Bíblia vai ensinar para a gente que, se por causa de um homem, toda a humanidade se tornou culpada de pecado, todos são pecadores, todos pecaram e estão afastados de Deus. Da mesma forma, por causa de um homem perfeito, Jesus Cristo, todos os que crerem nele podem ser perdoados, podem ser absolvidos. Quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? A Bíblia vai dizer que Jesus é o Filho perfeito de Deus. É uma forma de dizer que o próprio Deus encarnou, tomou forma humana e veio viver entre nós. Jesus é o próprio Deus que vem habitar na humanidade. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque nos ama. Jesus nos ama. Jesus ama os seres humanos. A Bíblia vai ensinar para a gente lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, que o Pai nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito é o primeiro filho, ele é o primeiro, o que inicia essa nova criação de Deus, pois nele e em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele, por meio de Jesus, e para ele, para Jesus. O verso 21 vai dizer que, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé. Eu vou explicar o que Paulo está escrevendo aqui nessa carta aos Colossenses. Basicamente, o que ele está falando é o seguinte: Jesus é o próprio Deus na forma humana. Jesus é o Deus que se faz homem. Aí ele vai dizer que esse Jesus que se faz homem é o mesmo Deus que criou todas as coisas. E vai dizer que todas as coisas foram criadas para ele, para Jesus, para a glória de Jesus, para que ele seja exaltado, para que ele seja reconhecido por mim e por você. E aí ele vai dizer, nessa última parte que eu li aqui do trecho, que nós, que éramos inimigos, fomos reconciliados. Nós fizemos as pazes com Deus mediante a morte de Jesus, desde que a gente creia no seu evangelho, que é a notícia de que esse Jesus morreu por cada um de nós e ressuscitou. Galera, Jesus morre numa cruz porque eu e você éramos merecedores de morte. E por ele nos amar, ele vai então para uma cruz, ele dá a sua vida em troca da nossa. A morte de Jesus naquela cruz é uma morte substitutiva. Ele está morrendo no nosso lugar. Eu e você deveríamos morrer eternamente. E ele então se torna, nesse momento, um sacrifício aceitável ao Pai, para que a culpa pelo nosso pecado fosse removida. Basicamente, Deus agora olha para a gente e diz: agora eu posso ter relacionamento com você. Agora, você para mim é perfeito, porque agora eu vejo o meu Filho Jesus em você. A partir do momento que você crê, nós conseguimos ser perfeitos diante de Deus. Não que nós nos tornemos perfeitos, mas em Jesus, nós somos vistos por Deus, pelo Pai, como seres perfeitos. Em Cristo, Deus nos absolve da nossa falha, da nossa maldade, da nossa corrupção, da nossa falha, e tira toda a imperfeição que existe em nós. Por isso que eu quero detalhar aqui essa noite a primeira coisa: Deus exige perfeição, mas ninguém é capaz de satisfazer essa exigência. Deus exige sim perfeição, mas a questão é que ninguém é capaz de satisfazer essa exigência. Jesus vai dizer, Mateus 5,48, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mas eu pergunto para vocês, alguém consegue ser perfeito? Você consegue ser perfeito? Ninguém é perfeito, ninguém consegue isso. Mas como é que Deus consegue então amar cada um de nós, mesmo com as nossas imperfeições? Porque agora Ele nos ama em Jesus. Ninguém é capaz de satisfazer essa exigência de perfeição. Todos nós somos pecadores, todos nós somos maus, imperfeitos por natureza. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Ele é a única solução. Ele foi o único que viveu uma vida perfeita. E por isso a segunda coisa que eu quero destacar e quero deixar claro para a gente aqui nesse lugar, a nossa única solução é Jesus. Nossa única solução é Jesus. Diante da nossa incapacidade de agradar um Deus perfeitamente justo, um Deus totalmente santo, a única solução que a gente tem é nos agarrar ao único que pode satisfazer a justa exigência do Criador, Jesus, o Salvador perfeito. E o que a gente precisa fazer então para que Ele agora nos represente diante de Deus? A Bíblia vai dizer que a gente só precisa crer e se arrepender dos nossos pecados. Você quer que Jesus agora te represente diante desse Deus que é perfeito? Você só precisa crer, você só precisa acreditar que um dia Ele se fez homem, Ele morreu numa cruz e ressuscitou, e hoje Ele pode ser o seu Deus. Você precisa acreditar nisso. A partir do momento que você acredita nisso, você se arrepende dos seus pecados, de tudo aquilo que você entende que desagrada a Deus. Nós só precisamos crer e nos arrepender. A única coisa que o ser humano precisa fazer para ser amado assim por Deus é se arrepender de todos os pecados, é crer em Jesus e na sua obra perfeita na cruz.
No Sermão do Monte, nesse mesmo em que Jesus diz que nós precisamos ser perfeitos, ele ensina aos discípulos que o padrão que os seus discípulos precisam perseguir é o padrão da perfeição. E à medida que ele vai falando, fica clara a nossa incapacidade de alcançar esse padrão. É nesse sermão que Jesus vai dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Jesus, ele faz alusão aqui a cada um daqueles mandamentos, dos 10 mandamentos. Ele vai dizer: vocês ouviram isso, não mate. Eu, porém, agora digo a vocês, todo aquele que apenas se irá contra o seu irmão, estará já sujeito a julgamento. Jesus vai dizer nesse mesmo sermão: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, digo a vocês, todo aquele que só olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu agora digo a vocês, não resistam ao perverso, não resistam a alguém que é mal com vocês. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu agora digo a vocês, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. E por aí vai, Jesus fala uma série de coisas, e aí nesse contexto ele vai dizer: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus pega um padrão lá do Antigo Testamento que já era elevado, tá? Talvez você leia essa questão do olho por olho, dente por dente como algo ruim. Eu quero dizer para você que é exatamente o contrário. Numa sociedade totalmente arcaica, em que as pessoas eram completamente injustas, alguém pisava no seu pé, você queria enfiar uma faca no olho daquela pessoa. Deus vai dizer: não é assim que faz, sejam justos. Se alguém te ferir, fira na mesma proporção, olho por olho, dente por dente. Se alguém roubar um carneirinho seu, vá para essa pessoa e pegue o seu carneirinho de volta. Se alguém fizer uma maldade com você, ofereça o troco na mesma medida. Não façam nada além, olho por olho, dente por dente. Jesus vai pegar isso e vai trazer para um outro nível. Ele vai dizer: vocês ouviram todas essas coisas, agora eu quero que vocês entendam que o desejo de Deus é muito mais profundo, porque é assim que é o nosso Deus. O próprio Cristo agiu dessa forma. Jesus pega um padrão que já era muito elevado e leva agora para um patamar que é praticamente impossível de se alcançar. Eu não sei você, mas quando eu leio o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eu sempre me sinto mal. Eu me sinto muito mal. Nenhum ser humano consegue cumprir esses padrões tão elevados. Parece que a gente é capaz de falhar em todos com uma facilidade. O Sermão do Monte, ele existe para mostrar que nenhum de nós é capaz de satisfazer um Deus tão santo. E é aí que Jesus é impressionante. Sabe por que Jesus é impressionante? Porque sempre que a gente tem esse sentimento, é como se ele dissesse: você está certo, você realmente não consegue satisfazer, você realmente não vai conseguir cumprir nada disso. Ele sabe que nós não somos capazes. Sabe por que Jesus ensina o Sermão do Monte? Porque Ele quer que todos nós saibamos que é assim que Deus desejou a sua criação desde o início. É isso que Deus espera de todos os seres humanos. Deus espera esse nível de perfeição. Foi isso que o pecado destruiu, a nossa capacidade de perfeição. Ninguém é capaz de cumprir a exigência de perfeição. Apenas uma ação tornaria a gente culpado diante de Deus. Se você vive uma vida moralmente boa, se você descumpre um aspecto da lei, estou falando da nossa legislação hoje, você já é condenado. Por exemplo, se você é uma pessoa boa, mansa, calma, tranquila, viveu uma vida inteira sempre na paz, uma única vez você briga no trânsito, você bate em alguém e de repente, sem nem querer, você mata alguém, você vai ser condenado por isso. Não adianta você chegar na frente de um juiz depois de um único crime e falar assim: mas eu sempre fui um pai bom, eu sempre fui um homem bom, eu sempre ajudei as pessoas, eu sempre ajudei na minha igreja, eu sempre doei parte do meu dinheiro para instituições de caridade, eu sempre cuidei dos meus pais. Não importa para o juiz, você é condenado por um único ato de injustiça. Basta apenas um crime para você ser culpado de transgressão. É assim diante de Deus. Basta uma única falha
para que diante de um Deus santo nós sejamos condenados. Jesus, sabendo de todos os nossos atos de injustiça diante de um Deus santo, conhecendo todos os nossos pecados, ele vem ao mundo e ele se oferece em nosso lugar. Ele morre no meu e no seu lugar. Por isso que o Deus que é perfeito, que é santo, o justo juiz, o justíssimo juiz, consegue olhar para cada um de nós e dizer: você está absolvido. Você está absolvido. Você é inocente. Alguém já pagou pelos crimes que você cometeu. Alguém já pagou por toda a injustiça que você cometeu em toda a sua vida. Todos nós falhamos. E eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. Todo mundo conhece as suas próprias imperfeições. Todos têm algo que já viveram, de que se envergonham profundamente, que se fosse possível voltariam no passado para apagar aquilo da própria história. E é por isso que todos nós precisamos de Jesus. É por esse único motivo que eu e você necessitamos encarecidamente de Jesus, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados e nos absolver diante de um Deus que é perfeitamente justo, que exige perfeição. E o que mais me impressiona nessa história toda é que quando Deus cria tudo o que cria, como a gente falou no início aqui, Ele já sabia que tudo seria assim. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no início de tudo, até mesmo antes de dar aquela ordem, daquela árvore vocês não devem comer, Ele já tinha esse plano de redenção em mente. O pecado que entrou no mundo por meio do erro de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. A Bíblia vai ensinar para a gente em vários textos que a vinda de Jesus já era pensada antes da fundação do mundo. Um desses trechos é o de 1 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Ele, Jesus, foi conhecido antes da fundação do mundo, antes da criação. Jesus já era conhecido, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, por meio de Jesus, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. E Deus, então, planeja tudo isso para que nós possamos crer e possamos ter vida eterna. Apesar de todos morrerem como consequência do pecado, Deus ainda tem algo preparado para todos aqueles que crerem no seu Filho. E é o que a gente chama de céu ou de eternidade. É por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente o que está lá escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de uma maneira, Ele amou o mundo de uma forma, Ele amou o mundo com tamanha intensidade, com tanta profundidade, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Hoje, todos os que creem em Jesus só vão passar por uma morte, pela morte física. E depois disso, todos nós viveremos na presença santa e perfeita desse Deus que nos amou e que nos trouxe para perto. Nós um dia vamos ter um corpo refeito, glorificado. É isso que a palavra ensina para cada um de nós. Aqueles que creem em Jesus vão poder viver eternamente. E é por isso que, diante de tudo que a gente está falando até agora, eu só quero deixar uma única coisa para a gente fazer. Se você quer andar com Deus, se você quer viver dessa forma, se você quer crer nisso, a única aplicação que eu quero trazer para a gente aqui é: creia em Jesus e viva essa única vida que pode te conduzir à perfeição. Creia em Jesus. A única coisa que Deus quer de cada um de nós é que nós creiamos. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Por amor a cada um de nós, todos os que creem nele podem ser perdoados, podem se aproximar de Deus e vão viver eternamente, porque vão ressuscitar no último dia. Um dia, tudo que a gente vê, todo esse mundo, todas as coisas que os nossos olhos enxergam nessa terra, um dia tudo isso vai acabar. Toda dor também vai acabar, toda injustiça também vai acabar, toda maldade, todo choro, tudo vai ter fim. Deus vai restaurar todas as coisas, tudo vai voltar a ser perfeito.
sem mais mancha de pecado. E a palavra ensina que aqueles que crerem em Cristo vão ressuscitar também num corpo perfeito para viver eternamente agora na presença de Deus. E quem não crer em Cristo vai viver eternamente no inferno, diante da ira santa e justa de Deus, por não terem crido no seu Filho. É isso que a palavra ensina para a gente. Apesar da gente não conseguir alcançar a perfeição, Jesus alcançou isso por nós. Por isso, um dia nós vamos ser perfeitos também. É o que a palavra chama de glorificação. Um dia nós seremos glorificados. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, todos os que creem nele um dia vão ressuscitar também. Nós vamos ter um corpo de carne e osso, de novo, mas sem mais os efeitos do pecado. Isso vai ser glorioso. Isso vai acontecer com todos aqueles que creem em Jesus. Hoje a gente pode caminhar em direção à perfeição. Jesus é a nossa esperança sólida de que a vida nesse mundo é apenas passageira. Concluindo, todo ser humano, como eu falei antes, anseia pela perfeição. Todo mundo ama a perfeição, deseja a perfeição. Isso acontece porque todo ser humano foi criado com um anseio, com um desejo natural por Deus, que é a perfeição absoluta. Mas o pecado manchou essa percepção. As pessoas que não tiveram um encontro com Cristo não conseguem entender e perceber que Deus de fato é perfeito, que Ele é tudo o que nosso coração deseja. Quando nós conhecemos Jesus, esse anseio por perfeição se torna totalmente satisfeito. Ele nos ama e deseja ser o nosso Salvador e Senhor. Hoje, esse Deus perfeito, em Jesus, te chama para perto. Ele deseja que você participe de tudo que Ele criou em perfeita harmonia com esse Deus perfeito. A gente não poderia fazer isso por nós mesmos, mas Jesus fez isso por cada um de nós. Ele fez isso no nosso lugar. Que Ele seja, então, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Ele faça parte agora da nossa vida. Amém? Queria fazer uma oração. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque você morreu naquela cruz, Jesus, no nosso lugar. Obrigado porque isso tornou possível o perdão dos nossos pecados, isso trouxe para a gente um novo significado. Obrigado pelo novo coração que você deu para a gente, Senhor. Abençoa para que todos nós aqui, nesse lugar, nessa noite, creiamos no Senhor, que você seja tudo para a gente, Senhor. Que toda a nossa vida, que todo o nosso coração, que todas as nossas afeições, nossos sentimentos, nossos desejos se voltem para o Senhor. Que você seja tudo o que a gente mais deseja, Deus. Faz assim em cada um de nós, para a tua glória. No seu nome, Jesus, é que eu oro. Amém.